Mas, como anunciei, senhor presidente, temos que abordar outras questões que afetam o país no dia a dia. E hoje, lamento ter que denunciar mais uma afronta à liberdade de imprensa. Mais uma vez, a Constituição do país é rasgada. No cerceamento à livre manifestação do pensamento, à liberdade de expressão, à liberdade de informar, à liberdade de questionar, à liberdade de imprensa, que é essencial como garantia das demais liberdades, porque quando é comprometida a liberdade de imprensa, certamente as demais padecem. No Paraná, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ivan Bonilha, processa um jornalista, o jornalista Celso Nascimento, da Gazeta do Povo, um dos mais brilhantes jornalistas do nosso Estado e de seriedade reconhecida. O jornalista Celso Nascimento, colunista da Gazeta do Povo, foi condenado a 9 meses e 10 dias de prisão, substituídos em função de ter mais de 70 anos de idade, pelo pagamento de multa de 10 salários mínimos, acrescida da suspensão dos seus direitos políticos. Portanto, uma decisão judicial que afronta a liberdade de imprensa. Por que foi condenado o jornalista? Porque um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o senhor Bonilha, afirmou que o jornalista agiu afirmando que esse conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná tinha vínculo com o governador do Estado. E o Celso Nascimento foi acusado pelo Bonilha de injúria e difamação, porque o chamou de pupilo do governador do Estado. Mais do que pupilo, me parece ser uma figura rastejante. A imagem do áulico, que agrada para obter vantagens. Certamente não chegaria a ser conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná por concurso, só por apadrinhamento político. O concurso premia o talento, a qualificação técnica e profissional. Nesse caso, houve o apadrinhamento político, o favorecimento político, a nomeação como contrapartida à bajulação permanente. É por essa razão que o Senado Federal aprovou, já em 2008, projeto que transforma a nomeação do conselheiro do Tribunal de Contas em concurso público. O projeto que apresentamos e o Senado aprovou institui o concurso público para preenchimento de cargos de conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados. Neste caso, uma figura rastejante para agradar o governador, segundo o jornalista Celso Nascimento, atrasava a liberação do edital de licitação para a obra do metrô em Curitiba. O que escreveu o jornalista? Mais de R$500 milhão. Isso é o quanto custa cada dia de atraso na liberação do edital de licitação para a obra, que há 4 meses, já no Tribunal de Contas do Estado, à espera de um parecer do conselheiro Ivan Bonilha. A revelação do prejuízo diário foi feita pelo prefeito Gustavo Fruit, preocupado com a rápida corrosão dos recursos inicialmente previstos. Ele faz as contas, sem incluir no cálculo o aporte que a iniciativa privada fará para construir o metrô, os 3,2 bilhões teoricamente já garantidos, 1,8 bilhão e 1,4 bilhão do Estado e Prefeitura, não são reajustados. Logo, como a inflação vigente, à época era de 6,5%, a desvalorização anual passa de 200 milhões.
Fruit divide este número por 365 dias e conclui que o prejuízo de cada dia de atraso é superior a 650 mil, a 560 mil, aliás. O edital de licitação do metrô foi entregue ao Tribunal de Contas em julho, mas desde então o processo tem tramitado apenas com sucessivos pedidos de informação. Portanto, os expedientes protelatórios. Fez bem o jornalista ao transcrever as preocupações do prefeito, a divulgar as preocupações do prefeito. Já se foram, à época deste artigo, já 4 meses. Só nesse período, as verbas encolheram em cerca de 70 milhões. Portanto, o que fez o jornalista foi expor para a opinião pública uma preocupação do prefeito em razão de prejuízos que ocorriam para a população da capital do Paraná, em razão da morosidade ou da incompetência de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Com tempo para ações dessa natureza, ele tomou a iniciativa de afrontar a liberdade de imprensa e condenar o jornalista. É evidente que, certamente, em grau de recurso, nós poderemos ter este impasse superado de forma correta, legal e justa. Obviamente, não cabe qualquer punição a um jornalista que simplesmente cumpriu o seu dever e procurou resguardar o direito coletivo. Portanto, se cabe processar um jornalista por afirmações dessa natureza, a ofensa foi dizer que o conselheiro era pupilo do governador. Obviamente, caberia ao senhor Ivan Bonilla também processar esse senador, porque, reafirmo aqui, tratar-se de um serviçal do governador, de alguém que se posiciona a serviço dele e não do Estado do Paraná. A termos conselheiros como Ivan Bonilla, seria melhor fechar o Tribunal de Contas do Estado. Certamente a população ganharia mais. Não é com esse tipo de figura rastejante que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná vai cumprir o seu papel. Portanto, o nosso protesto, o nosso repúdio e o nosso repúdio a esse ato descabido de quem tem vocação para a censura à imprensa. É um aprendiz de censor em tempos de democracia. Esses censores, ou aprendizes de censores, ou filhotes do autoritarismo, não podem sobreviver no regime democrático. Portanto, o nosso repúdio a esta atitude e a nossa solidariedade ao jornalista Celso Nascimento. Muito obrigado, senhor presidente.